Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de Álgebra Linear. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos falar sobre propriedades da matriz inversa. Vai ser uma aula bem teórica, nós vamos demonstrar alguns teoremas e se você está fazendo um curso mais prático, talvez você ache um pouco exagerado, mas é importante a demonstração desses teoremas para poder entender por que essas propriedades são válidas, tá certo? Bom, os recados, deixe logo o seu curtir, não esquece de inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu colega ou aquela sua colega que também está fazendo álgebra linear. Vamos lá para a videoaula. Vejamos então nessa videoaula propriedades da matriz inversa. Então vamos começar com algumas propriedades básicas. Então temos aqui, sejam as matrizes A e B, matrizes N por N, então são matrizes quadradas, né? Com N linhas e N colunas, e nós vamos ter essas propriedades aqui. A primeira diz o seguinte: se A é invertível, então A-1 é única. Ou seja, para uma dada matriz A que seja invertível, né, você só consegue achar uma única matriz, A-1, que é a inversa dela. Então, você não tem duas matrizes diferentes para ser a inversa de A, né? Vamos justificar isso aqui da seguinte maneira. Suponha que tem uma matriz B que não seja essa matriz inversa de A, tá? E que mesmo assim aconteça A vezes B igual a B vezes A igual a I. Vamos supor que isso aqui aconteça, tá? Bom, se isso aqui acontece, eu estaria achando uma outra matriz, que é a matriz B, de tal maneira que ela também seria inversa de A. Porque se eu faço A vezes B e B vezes A me dá a identidade, isso é justamente a definição de matriz inversa. Só que eu estou falando que essa matriz B não é a inversa de A, né? Então, é como se eu tivesse duas matrizes diferentes para ser a inversa de A. Vamos ver se isso acontece. Vamos lá. Fazendo essa suposição aqui, olha que interessante. Eu posso dizer que B é a mesma coisa que B vezes I, né? Porque eu pego a matriz B e multiplico pela identidade, dá a própria matriz B. Bom, mas a matriz identidade, em teoria, é eu fazer a matriz A vezes a matriz inversa de A, né? Porque se você faz a matriz A vezes a inversa de A, isso dá a identidade. Bom, mas isso daqui seria a mesma coisa de eu fazer, então, BA, certo? Multiplicado por A-1, beleza? Ok? Só que eu estou fazendo associatividade aqui, né? Que a gente já viu que a gente pode fazer isso com matrizes. Bom, mas esse BA, em teoria, é quem? É a matriz de identidade, né? Isso aqui, ó. Então, seria a matriz de identidade vezes a matriz inversa de A, daria a matriz inversa de A. Mas, opa, eu estou dizendo, então, que a minha matriz B é igual à minha matriz A inversa, né? Ou seja, que a minha matriz B é a matriz inversa de A. Mas como isso aqui é verdade se eu comecei supondo que B não é a matriz inversa de A? Então, tem um absurdo aqui. Esse absurdo acontece justamente por quê? Porque eu supus que essa minha matriz B não era a matriz inversa de A. Então, dado uma matriz A, só existe uma única matriz B que vai ser a inversa dela, tá certo? Então, isso aqui já justifica o que a gente precisa. Deixa eu apagar isso daqui, tá? Para a gente fazer agora o item 2. Bom, apaguei então, vamos para o item 2. Se A é invertível, então A-1 também é invertível e A-1 é A. Ou seja, né, você me dá uma matriz A que tem inversa. A inversa dessa matriz, que vai ser A-1, também é uma matriz invertível, ou seja, ela também possui inversa. E quem é a inversa da inversa? É a própria matriz A original. É basicamente o que você está dizendo aqui, né? Então, se isso daqui é verdade, né, ou seja, se isso aqui é a minha matriz B, né, o que eu estou falando é que se eu faço, né, minha matriz B vezes a minha matriz A, tem que ser igual eu fazer minha matriz A vezes a minha matriz B, que tem que ser igual à identidade. De fato, isso aqui vai acontecer, né? Se minha matriz é A-1, então vamos lá. Eu estou dizendo que a matriz A é a inversa da inversa, né? Então, ou seja, se eu pegar essa matriz A e multiplico por essa que é A-1, o que é que me dá? Me dá a identidade. Se eu pego agora essa matriz A e pego a A-1 e multiplico por ela, também me dá a identidade, né? Então, de fato, a inversa da inversa é a própria matriz A. Beleza, então fizemos esse item 2. Vamos agora para o item 3. Se A é invertível, então AT, ou seja, a transposta de A, também é invertível e a transposta, né, se eu faço a inversa dela, vai me dar a inversa da matriz A transposta. Basicamente é o seguinte, a inversa da transposta é a transposta da inversa, né? É basicamente o que está escrito aqui. Então, de novo, te dou uma matriz A que é invertível, faço a transposta dela. Ela também vai ser uma matriz invertível e para eu achar a inversa dela, basta eu tirar a transposta da inversa de A. Bom, vamos lá. De novo, se eu estou falando que a inversa da transposta, né, é o que está escrito aqui, é essa matriz, então se eu fizer A elevado a menos 1 T, certo? Ó, essa matriz aqui, multiplicado por AT, isso tem que me dar a identidade. Bom, vamos lá ver se isso acontece. Mas aqui eu vou usar o seguinte, uma propriedade de produto de matriz e transposta, né? Vamos lembrar disso, ó, de aulas passadas. Se eu tenho P vezes Q, P e Q são matrizes aqui, né? E eu estou tirando a transposta desse produto, a gente já viu em aulas passadas que isso vai ser a transposta de Q multiplicando a transposta de P. Então, você troca a ordem aqui do produto, né? Quando você faz a transposta do produto.
Então, aplicando essa propriedade aqui, ó, quando você juntar isso aqui tudo no produto, isso vai ser o seguinte, vai ser A que multiplica A menos 1, isso aqui transposto, né? Então, estou só usando a propriedade aqui de transposto de produto. Bom, mas só que A vezes A menos 1 é a identidade, e a transposta da identidade é a própria identidade, tá? Então, já achei que esse produto aqui é da identidade. Agora, vamos fazer o contrário. A transposto multiplicado por A menos 1 transposto. De novo, vou aplicar a propriedade de transpostas aqui, né, de produto. O que é isso aqui? Vai ser A menos 1, A transposto. Isso aqui, de novo, me dá a identidade, e a identidade, a transposta dela é igual à própria identidade. Ou seja, como esses dois produtos aqui dão a identidade, então, de fato, a matriz inversa da matriz transposta, né, que é a AT, seria eu pegar a transposta da matriz inversa, ou seja, a transposta de A menos 1. Belezinha? Então, feito aqui também o item 3, vamos para o item 4. Se A e B são invertíveis, então A vezes B também é invertível e a inversa de A vezes B é a inversa de A vezes a inversa de B. De novo, você me dá duas matrizes A e B que são invertíveis. Você multiplica elas duas. Isso vai te dar uma outra matriz. Essa matriz ela também é invertível, é o que ela está falando aqui. E a inversa dela é simplesmente você multiplicar, aqui de maneira trocada, né, as inversas da segunda matriz com a primeira matriz. De novo, para te conferir isso, vamos lá. Ó. Vou pegar a matriz AB, né? Opa, pera, deixa eu fazer aqui. Ó. Vou pegar a minha matriz AB, vou pegar isso e vou multiplicar pela matriz que eu estou falando que é a inversa dela. Qual é a matriz que eu estou falando que é a inversa dela? É a matriz B a menos 1 multiplicado por A menos 1. Ok. Associatividade de produto de matriz, eu posso organizar esse produto aqui da maneira que eu achar mais conveniente. Então, vou fazer A que multiplica B a menos 1, que multiplica A menos 1. Então, só fiz organizar aqui. Bom, mas aqui no meio, então, já que apareceu B vezes a B a menos 1, isso me dá a matriz de identidade. Então, aparece A vezes a matriz de identidade vezes a matriz A menos 1. A matriz de identidade aqui no meio desse produto vai dar simplesmente a própria matriz A, ou a própria matriz A menos 1, né? Então, no final, isso aqui vai ficar assim, ó, A que multiplica A menos 1. E, de novo, por definição de matriz inversa, isso é a identidade. Ok, então, o produto dessas duas matrizes já deu identidade. Será que agora, se eu trocar as duas de posição, vai dar identidade também? Então, vou conferir. Ó. Vou pegar a matriz B elevado a menos 1, multiplicado pela matriz A elevado a menos 1, né? Ou seja, a inversa de B multiplicado pela inversa de A. Vou multiplicar isso aqui por AB. De novo, por associatividade do produto de matriz, eu vou arrumar isso aqui para ficar assim, ó, B a menos 1, que multiplica A menos 1, A, isso aqui que multiplica B. Então, só fiz arrumar. Bom, aqui no meio, a inversa de A vezes A, por definição, te dá a matriz de identidade. Então, vai ficar B a menos 1, identidade B. A matriz de identidade aqui no meio não vai fazer diferença no produto, né? Vai repetir o produto que tem ali, que é B a menos 1, B a menos 1, B. E B a menos 1B, por definição de matriz inversa, vai ser a identidade. Ou seja, essas matrizes, quando a gente multiplica, tanto nessa ordem ou nessa, o final da identidade. Então, de fato, a inversa da matriz AB é eu fazer a inversa de B multiplicado pela inversa de A. Então, essas aqui são propriedades básicas que a gente tem das matrizes inversas, tá certo? Vamos continuar vendo mais algumas outras propriedades. Para as próximas propriedades, a gente vai precisar definir uma matriz quadrada, que eu vou chamar aqui de matriz E, tá? Tem ordem n por n, e ela vai ser uma matriz que eu vou chamar de matriz elementar. Quando? Quando ela é obtida da matriz identidade, aplicando-se somente uma operação elementar, né, na matriz I. Então, isso é uma matriz elementar. Vamos fazer aqui o exemplo com a matriz identidade, que é 3 por 3, né? Então, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Vamos dar exemplos de matrizes elementares. Então, um primeiro exemplo aqui, ó, se eu troco duas linhas de posição. A gente já viu que trocar duas linhas de posição é uma operação elementar, né? Então, digamos que eu troque a linha 2 com a linha 3. Então, o que eu obtenho aqui é uma matriz E, que vai ser uma matriz elementar. Ó. 1, 0, 0. Aqui vai ser 0, 0, 1. E aqui vai ser 0, 1, 0. Então, ó, aqui está um exemplo de matriz elementar. Beleza? Agora, outra operação elementar que a gente sabe é a gente pegar uma certa linha da matriz, então, digamos, linha 2, e multiplicar uma constante nessa linha, né? Então, por exemplo, alfa vezes a linha 2. Então, aqui, ó, então, digamos que aqui seja elementar 1. Aqui seja um elementar 2, né? Uma outra matriz elementar. Vai ser o quê? Ó? Pega aqui a matriz de identidade. Então, só terei a segunda linha. Então, vou repetir a primeira linha, vou repetir a terceira linha. Então, quem que vai ser essa matriz aqui? Ó? 0, alfa, 0. Então, isso aqui é outro exemplo de matriz elementar. Vamos dar agora um terceiro exemplo de matriz elementar, né? Que é fazendo a operação, que outra operação possível é, por exemplo, a gente pegar uma linha
e substituir por essa linha mais um certo escalar vezes outra linha, né? Então, digamos, alfa 3 aqui, por exemplo. Então, ó, esse exemplo aqui também vai ser de matriz elemental. Então, pega a primeira linha da matriz identidade, substitui por essa linha, mais alfa vezes a linha 3, né? Então, ó, 1 mais alfa vezes 0 vai dar 1. 0 mais alfa vezes 0 vai dar 0. E 0 mais alfa vezes 1 vai dar alfa, com esse mais 0, então vai dar alfa aqui. E as outras linhas eu só repetir. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, aqui é outro exemplo de matriz elementar. Então, você já entendeu a ideia, né? Pegue a matriz de identidade, aplique uma operação elementar, apenas uma operação elementar, você obtém uma nova matriz. Essa nova matriz é chamada de matriz elementar, ok? Beleza. Por que essa matriz vai ser útil? Vamos ver daqui a pouco. Vejamos aqui essa propriedade que é bastante importante. Olha só, você me dá uma matriz elementar E, certo? E uma matriz genérica aqui, ANP, beleza? Veja que a matriz E é uma matriz quadrada, né? Porque tem número de linhas igual ao número de colunas. Mas a matriz A não precisa ser matriz quadrada. Eu vou ter aqui NP, né? Ou seja, esse N não necessariamente é igual a esse P, né? Mas é importante que esse N aqui, ó, que é o número de linhas, ser igual ao número de colunas da E, para eu poder fazer o produto aqui das duas. Então, olha que interessante. A matriz EA, ou seja, eu pegar a matriz E e multiplicar a esquerda da matriz A, ela vai ser igual à matriz que eu obtenho pegando a matriz A e fazendo a mesma operação elementar que originou a matriz E. Pô, professor, como assim? Para lá, então vamos lá. Vamos supor aqui, olha só, que eu tenha uma matriz elementar que eu obtive multiplicando a segunda linha da matriz identidade por alfa. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 1, 0, 0, 0, alfa, 0, 0, 0, 1. Então, você pega a matriz de identidade, pega a segunda linha dela e multiplica por alfa, você obtém justamente essa matriz elementar aqui, não é? Aí, digamos que eu tenho uma matriz A genérica aqui, né? Que ela vai ser N por P. Então, sei lá, eu vou, já que é 3, eu vou dizer, nesse caso particular aqui, 3 por 4, tá? Então, é só para poder ter dois valores diferentes, né? Então, digamos essa matriz A aqui, ó, 3 por 4, então ela vai ser A11, A12, A13, A14. Agora, A21, A22, A23, A24. Depois, A31, A32, A33, A34. Beleza. Vamos fazer a matriz E vezes a matriz A, certo? O que vai obter quando eu fizer a matriz E vezes a matriz A? O que eu disse é que a matriz que eu vou obter fazendo E vezes A é simplesmente eu vou fazer a mesma operação elementar que eu fiz nessa, para obter essa, vai ser a mesma coisa de fazer aqui, ó, essa operação. Ou seja, vamos lá, ó, multiplica a matriz E pela matriz A. Então, quando você fizer, olha só que interessante. Primeira linha com primeira coluna. Vai zerar esse termo A21, que vai multiplicar com 0, vai zerar esse termo que vai ficar A31 vezes 0, e vai aparecer 1 vezes A1, então vai repetir A1. Agora, ó, primeira linha com segunda coluna. De novo, esses dois termos vai zerar, vai aparecer só A12 vezes A, então vai repetir aqui. De novo, ó, primeira linha, terceira coluna. Vai zerar esses dois termos, vai sobrar só esse termo aqui, que é A13, e na última linha, desculpa, a última coluna, quando eu fizer termo a termo multiplicando com a primeira linha aqui, vai dar a mesma coisa, vai sobrar A14 aqui. Então, a primeira linha vai ser isso. Agora, olha como é que fica a segunda linha. Então, você vai pegar, ó, segunda linha com a primeira coluna. Então, vai ser 0 vezes A11, o que dá 0. Depois, mais alfa vezes A21, que vai dar alfa A21, mais 0 vezes A31. Então, vai zerar esse termo aqui, ó. Então, vai sobrar só alfa A21. Agora, faz aqui, ó, segunda linha, segunda coluna. De novo, esse 0 vai multiplicar por esse A12 e vai zerar. Esse 0 vai multiplicar por A32 e vai zerar. Vai sobrar só esse alfa A22. Então, alfa A22. Mesma coisa aqui agora, ó, com segunda linha, terceira coluna. 0 vai zerar esse A13. Esse 0 vai zerar A33. Vai sobrar alfa A23. Agora aqui, ó, essa segunda linha com quarta coluna, aliás, vai zerar A14. Vai zerar A34. Vai sobrar alfa vezes A24. Beleza, agora, ó, terceira linha com primeira coluna. Vai zerar A1, vai zerar A21, vai sobrar A31. Terceira linha com segunda coluna. Vai zerar A12, vai zerar A22 e vai sobrar só o A32. Agora aqui, ó, terceira linha com terceira coluna. Vai zerar A13, vai zerar A23, vai sobrar A33. E agora, terceira linha com quarta coluna. Vai zerar A14, vai zerar A24, vai sobrar apenas o A34.
olha para essa matriz e veja se não é exatamente eu pegar a minha matriz A e multiplicar a segunda linha por alfa, que foi justamente a mesma operação elementar que eu fiz para obter essa matriz E. Então, é isso que isso aqui quer dizer, tá? Aqui eu fiz só um exemplo, obviamente eu teria que fazer de maneira mais generalizada. Aí eu teria que fazer os 3 tipos de operação elementar, que é trocar 2 linhas de posição, multiplicar uma linha por um escalar e pegar uma linha e substituir por ela mais alfa vezes um escalar, né? Ou seja, uma escalar alfa vezes uma outra linha. Então, eu teria que fazer os 3 tipos de matrizes elementares, montar uma matriz genérica aqui, N por P, né? Fazer as continhas e ver que vai dar a mesma operação elementar. Teria que fazer assim se eu quisesse fazer isso aqui de maneira mais geral, né? Mas aqui já dá pra gente a ideia básica por trás disso, certo? Então, fica aí como uma atividade para você pensar de maneira generalizada isso, certo? O importante aqui para mim é o seguinte: me dê uma matriz elementar, a mesma operação que você obteve para gerar aquela matriz elementar, você pode aplicar na matriz A, e isso é a mesma coisa que você simplesmente só pegar a matriz E elementar e multiplicar pela matriz A. Beleza? É isso que é importante para mim. Ok, então vamos agora para uma próxima questão aqui que vai ser bem importante. Vejamos então aqui nesse quadro um resultado muito importante que diz o seguinte: toda matriz elementar é invertível e sua inversa também é uma matriz elementar. Isso aqui é muito importante. Então vamos lá, olha só. Então, digamos que eu tenho a matriz de identidade, tá? E vou aplicar sobre ela uma operação elementar que é de trocar a linha I com a linha J, certo? Então, eu vou obter uma certa matriz que eu vou chamar de uma matriz elementar E1. Beleza. Agora, digamos que eu pegue a matriz identidade e faça uma operação elementar que seria a trocar a linha J com a linha I de posição, certo? E aí eu vou obter uma outra matriz elementar E2. Ok. Aqui estou dizendo que essas duas matrizes de identidade têm a mesma ordem, tá? O que vai acontecer aqui? Se eu fizer E1 vezes E2, eu já vi que eu multiplicar uma matriz à esquerda, né? Uma matriz elementar à esquerda, é eu pegar essa matriz aqui, que está à direita, e fazer a mesma operação elementar que eu fiz nessa matriz E1, certo? Então, quando eu pegar a matriz E1, faz trocar I com J de posição, mas a matriz E2 faz trocar LJ com L1, LI, aliás, de posição, o que vai acontecer? Um efeito vai anular o outro, né? Então, isso aqui vai voltar a ser identidade. A mesma coisa vai acontecer se eu fizer E2 vezes E1, né? Eu vou pegar na matriz E1, vou aplicar a mesma operação elementar que eu fiz na matriz E2. Então, se a matriz E1 troca linha I com linha J, a matriz E2 troca linha J com linha I. Então, isso aqui vai uma coisa eliminar a outra e vai voltar a ser matriz de identidade. Ou seja, o que eu tenho aqui? Que a matriz E2 é a inversa da matriz E1. Ou o contrário, a matriz E1 é a matriz inversa da E2, né? Já que o produto das duas, trocando de ordem, né, as duas posições aqui, dá sempre a identidade. Então, eu já acabei de ver, então, que essa matriz E1 é a inversa da E2, né? E vice-versa. Ok, então, fazendo uma operação que seria trocar duas linhas de posição. E se eu faço agora outra operação que seria o seguinte: eu pego uma certa linha I e eu faço um alfa, que não seja 0, né? A minha linha I. Ok, aí eu tenho uma outra matriz aqui elementar, que é 1. Agora eu vou pegar uma matriz de identidade de novo, de mesma ordem, né, da anterior, e vou fazer o seguinte: vou pegar a linha I e vou modificar para ser 1 sobre alfa linha I, certo? Vou ter uma outra matriz de identidade, que é uma outra matriz que vai ser elementar, que vai ser essa E2. O que vai acontecer quando eu fizer E1 vezes E2? De novo, é eu pegar, já que estou multiplicando a matriz elementar E1 à esquerda da matriz E2, a operação que eu fiz para obter a E1, eu aplico na matriz E2. Ou seja, eu vou pegar a linha I e multiplicar por alfa. E aí, como aqui já tinha 1 sobre alfa, vai simplificar e vai voltar a ser a matriz L1. Ou seja, vai voltar a ser, né, a linha L1, LI, aliás, né? O que isso aqui vai me dizer? Que isso aqui vai voltar a ser a identidade. E se eu fizer o contrário? Se eu fizer E2 vezes E1, mesma coisa. Ó. O que a matriz E2 faz? Eu pego a linha I e multiplico por 1 sobre alfa. Então, eu vou pegar a minha linha I da matriz E1 e multiplicar por 1 sobre alfa. Vai simplificar com esse alfa aqui, vai dar 1 de novo. Então, vai voltar a ser a identidade. Então, o que aconteceu aqui? A matriz E1 é a inversa da matriz E2. Ou o contrário, a matriz E2 é a inversa da E1, né? Tanto faz. Então, aconteceu de novo o que está dizendo aqui, né? Que uma matriz elementar é invertível e a sua inversa também é uma matriz elementar. Agora, vamos para outra operação elementar, que é o seguinte. Eu pego a linha I e eu substituo por a linha I mais alfa vezes uma... Esse alfa não ficou bom. Então, ó, linha I mais alfa vezes uma certa linha J. Aí eu obtenho uma matriz elementar E1. Agora eu vou pegar essa matriz de identidade e vou fazer a operação elementar, que é o seguinte. Vou fazer a linha I receber a linha I menos alfa vezes, de novo, menos alfa vezes a linha J, certo?
vai dar uma outra matriz elementar, que a matriz elementar é 2, tá? Beleza. Então, ó, o que vai acontecer quando eu fizer E1 vezes E2? Olha só, o que a matriz E1 faz? Ela pega a linha I e soma com alfa vezes a linha J, né? Só que quem era a linha I dessa matriz E2? Era a linha I menos alfa LJ. Então, quando eu somar com pegar essa daqui, né, e somar com alfa LJ, vai simplificar. Com esse menos alfa LJ, vai sobrar ali de novo. Vai dar a identidade. Mesma ideia quando fizer o contrário. É 2 vezes E1. Eu vou pegar nessa matriz agora e vou aplicar o que eu faço para a matriz E2, né? Que é pegar essa linha, que é a linha I, e subtrair por alfa vezes a linha J. Vai cortar com esse mais alfa vezes LJ, vai sobrar ali de novo. Então, me dá minha matriz de identidade. Então, ou seja, fazendo qualquer uma das 3 operações elementares, você vai obter uma outra matriz, né? De tal maneira que sempre você multiplicando essas 2 matrizes elementares, você vai ter a matriz de identidade. Ou seja, uma matriz elementar, ela é invertível, e sua inversa também é uma matriz elementar. Então, isso aqui é um resultado muito importante. Se você quiser entender isso aqui melhor, você faz alguns exemplos numéricos para poder melhorar ainda mais seu entendimento, tá certo? Mas aqui está uma ideia mais geral. Bom, vamos usar isso aqui tudo que a gente falou agora sobre matriz elementar e os resultados anteriores para provar um teorema que vai ser muito importante, que é o próximo que a gente vai ver aqui. Vejamos então aqui agora esse teorema que vai ser importantíssimo para a gente. Olha só, uma matriz A é invertível se e somente se A é equivalente por linha à matriz de identidade. Bom, se e somente se, já sabe que é um bicondicional, né? Então é uma ida e uma volta. Então, para provar esse teorema, eu vou ter que provar que, dado uma matriz A invertível, eu tenho que essa matriz A é equivalente por linha à matriz de identidade. E depois o contrário. Se eu tenho que a matriz A é equivalente por linha à matriz de identidade, então a matriz A é invertível, tá? Então, olha só, a gente tem aqui ó, o que a gente chama da ida, certo? Ó, isso aqui é a ida, né? Qual é a minha hipótese? Qual é a minha hipótese? A minha hipótese, nesse caso, é que A é invertível. Invertível. Beleza. Então, essa é a minha hipótese. Qual é a minha tese? A minha tese é que A é equivalente por linhas, né? Por linhas com quem? Com a matriz I, né? Com I. Matriz I. Beleza. Isso é se eu fosse na ida. E na volta, o que é? É o contrário, né? Na volta. Na volta, quem é a minha hipótese? Hipótese é que a matriz A é equivalente por linhas com a matriz I, certo? Isso é a minha hipótese. Aqui é minha tese. A minha tese é que minha tese é que a matriz A é invertível. Invertível. Ok. Tá. Então, eu tenho que fazer a ida e a volta, tá? Eu tenho que provar essa daqui e tenho que provar essa daqui. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui a ida, tá? Deixa eu fazer um pouco mais para cima aqui. Vamos lá, vamos fazer a ida. Bom, eu tenho que A é invertível. Ok, então se A é invertível, né? Vamos fazer aqui a ida, né? Fazendo aqui a ida. Se A é invertível, então é porque existe a matriz inversa, não é? Ela é invertível. Então, vai existir uma matriz B, tal que A vezes B me dá a identidade, certo? Já que ela é invertível. Ok, tá bom. Mas, olha só. O que é essa matriz B? Essa matriz B ela vai ter N colunas, né? Se eu considerar que essa matriz A é N por N, essa matriz B também vai ser N por N, ela vai ter N colunas. Então, digamos que a primeira coluna aqui da matriz B seja B1, depois a segunda coluna seja B2, e assim vai até chegar na nossa coluna Bn, certo? Bom, eu quero achar essa matriz B, já que tem a inversa, né? E eu quiser achar essa matriz B, então eu teria que achar essas colunas de tal maneira que se eu faço A vezes essa matriz, né? Vai me dar a identidade, né? E aqui eu vou até escrever, a matriz de identidade é o quê? Digamos que seja a identidade 1 aqui, seja a primeira coluna da matriz de identidade, e 2 seja a segunda coluna da matriz de identidade, e assim sucessivamente, até chegar na coluna N da matriz de identidade. Para eu achar a matriz B, eu teria que resolver esses sisteminhas aqui, ó, A vezes BK
igual a IK, certo? Onde esse K é justamente o índice de 1 até N, né? Teria que resolver cada um desses sisteminhas de equações lineares, tá? Só que olha só, a matriz ela é invertível, né? Portanto, ela tem inversa, né? É o que tem de hipótese aqui, certo? Então, o que acontece aqui? Para resolver cada sistema desse, eu montaria um sisteminha que seria assim, né? Eu teria uma matriz ampliada que seria A, e aqui seria a matriz I1, né? Depois eu teria um outro sisteminha que seria a matriz A, e aqui, a matriz A, certo? E aqui eu botaria A e 2, né? Lembrando que isso aqui é a primeira coluna da matriz I, aqui é a segunda coluna da matriz I. Aí assim eu iria, né, até eu chegar no último sisteminha que eu teria, seria A, e aqui seria IN, tá? Bom, como eu teria vários dessas matrizes ampliadas para resolver, só que a matriz de coeficiente não muda, é a matriz A, as mesmas operações elementares que eu fizer em cada uma dessas matrizes aqui, ó, vão ser iguais. Então, ou seja, eu posso juntar tudo e colocar assim, ó, a matriz A, e aí eu coloco a primeira coluna da matriz I, segunda coluna da matriz I, e assim vai, até chegar na coluna N da matriz I. E todas as operações elementares que eu vou aplicar aqui vão ser as mesmas, né? Olha que interessante. A matriz A ela não tem inversa? Se essa matriz A tem inversa, que é eu estou fazendo a ida, né? Lembra que a hipótese, ó, vou até voltar aqui, ó. Quem é a hipótese na minha ida é que minha matriz A é invertível, né? Então ela tem inversa. Bom, então, quando eu for fazendo essas operações elementares aqui, nessa matriz ampliada aqui, vou fazendo pelo método de Gauss-Jordan, que nós já vimos em aulas passadas, no final do processo, o que eu tenho que obter desse lado? Já que a solução é única, né? Porque a matriz é invertível, então a solução é única para cá, só pode existir uma única matriz B que isso aqui acontece. Então, aqui eu vou chegar na identidade, certo? Desse lado, quando eu fizer a operação elementar para chegar pelo método de Gauss-Jordan. E desse lado eu vou obter aqui justamente as colunas da nossa matriz B, né? Porque cada valor que vai aparecer aqui é a solução desse sisteminha aqui, que vai ser, desse sistema de equações lineares, que é um sistema que tem uma única solução, né? Então, aqui eu vou achar justamente... digamos, um certo C1, aqui um certo C2, etc., até chegar a um certo Cn, né? Essas colunas aqui, quando eu juntar, dá justamente a matriz B que eu estou procurando, tá? Então, esse é o processo que eu vou fazer, e eu vou poder fazer isso por quê? Porque a matriz A ela é invertível, né? É a minha hipótese, né? Bom, mas espera lá. Já que eu vou poder fazer operações elementares aqui nessa matriz A até chegar na matriz identidade, então significa que a minha matriz A ela é equivalente por linha da matriz identidade. Ou seja... Vamos escrever isso aqui, né? O que isso aqui significa, né? Ó, vamos botar aqui nosso pincel. Então, nossa matriz A, ela é equivalente por linha... Opa, desculpa. Ó, a minha matriz A é equivalente por linha à matriz identidade. Ou seja, eu posso pegar a minha matriz A, fazer uma certa operação elementar E1, depois uma certa operação elementar E2, e assim sucessivamente, até chegar numa certa operação elementar, sei lá, digamos que precise de K operações elementares, né? Se bem que aqui eu já usei o índice K, né? Então, vou usar um outro índice. Vou usar um índice, sei lá, vou usar o índice M de Maria, certo? Então, você vai fazer M operações elementares na matriz A. O que você vai obter? A matriz de identidade, né? Então, quando você for aplicando o método de Gauss-Jordan aqui. Então, isso significa justamente o quê? Que a matriz A, ela é equivalente por linhas à matriz de identidade, certo? Então, isso aqui fecha a primeira parte da demonstração, que é a ida. Agora, vamos fazer a volta, né? Qual é a volta? A volta é que a matriz A é equivalente por linhas à matriz de identidade. Ou seja, você pega a matriz A, faz operações elementares, né? E chega na matriz I. E eu tenho que concluir que a matriz A é invertível. Ok, tá. Então, vamos fazer a volta. Ó. Vamos fazer aqui a volta. A volta. Então, a volta agora, né? É o que eu preciso fazer. Ok. Bom, eu tenho que a matriz A, ela é, pela hipótese, né, da volta, ela é equivalente por linhas à matriz de identidade. Ou seja, eu posso fazer uma certa quantidade de operações elementares, digamos, EM... Aí depois vai ter um EM-1, e assim vai, até chegar em E2, depois em E1, aí multiplicando pela matriz A, isso me dá a matriz de identidade, certo? Bom, vamos lá, eu tenho que concluir que a matriz A é invertível, é isso que eu preciso. Mas olha só, cada matriz dessa aqui não é uma matriz elementar? É. Nós já vimos anteriormente que toda matriz elementar tem inversa, e a sua inversa também é uma matriz elementar. A gente já viu isso, não foi? Então, se eu multiplicar à esquerda aqui a inversa da matriz elementar M, então vai ser, ó, a inversa da matriz elementar M. Aí eu tenho isso aqui tudo, né? Então vai ser M, depois M-1. Ó, aqui é M, tá? Deixa eu apagar para fazer um M melhor. Então, M-1. Aí vou chegando até no E2, E1, A. E desse lado, vou multiplicar à esquerda, minha matriz é M-1, né? A inversa dela. Bom, o que vai dar aqui? Nessa parte aqui, ó, a inversa de M, né?
vezes AM, isso aqui vai dar identidade, né? Então, o que é que vai sobrar? Vai sobrar EM a menos 1, reticências, né? Até chegar no E2, E1, A, e aqui vai ser multiplicar a inversa de M com I, vai dar a própria inversa de M, né? De EM, aliás. Bom, agora o que eu faço? Eu multiplico à esquerda a inversa de E menos 1. E depois eu multiplico à esquerda a inversa de E menos 2. E assim eu vou fazendo, até chegar na inversa de E2 e depois na inversa de E1. Eu vou poder fazer isso em cada passo, porque cada um desses Ks aqui, o meu K vai de 1 até M, né? Cada uma dessas matrizes são matrizes elementares, elas têm inversa, que a gente já viu em partes passadas dessa videoaula, né? Então, no final das contas, o que a gente vai obter aqui é o seguinte, ó, se a gente seguir esse raciocínio, a gente vai chegar na nossa matriz A como sendo... lembra que eu sempre vou multiplicando na esquerda aqui, né? Então, no final vai ficar assim, ó, a inversa da matriz é 1, depois a inversa da matriz é 2, aí depois a inversa da matriz é 3, é 4, é 5, até chegar na inversa da matriz é M menos 1 e na inversa da matriz é M. Bom, vamos lá. Minha matriz A, então, é um produto de matrizes que são inversas, não é? Que lembra que a matriz inversa também é invertível? Então, minha matriz A é um produto de matrizes inversas. E nós vimos no início da aula que produto de matrizes que são invertíveis dá como resultado uma matriz que é invertível. Então, a conclusão que a gente chega é que A é invertível. Invertível. Que era justamente o que a gente queria, tá? Então, o que a gente obteve foi o resultado final para aquele teorema, né? Qual é o resultado? Vamos lá, olha só. Se uma matriz A é invertível, se e somente se acontecer da matriz A for equivalente por linha à matriz de identidade. Esse processo foi muito útil, por quê? Porque no meio do caminho da demonstração, a gente acabou justificando por que aquele método que a gente viu na aula passada para calcular a matriz inversa, que a gente fazia justamente isso. Pegava a matriz A, colocava do lado dela a matriz de identidade, fazia operações elementares até chegar a matriz de identidade do outro lado. O que sobrava do lado direito era a matriz inversa. Então, o que a gente fez aqui agora, na verdade, foi justificar por que aquilo ali está certo, né? Porque aquilo ali funciona, que eu tinha feito, mas sem justificar. Aqui está a justificativa, né? E outra coisa importante que a gente acaba concluindo disso daqui é o seguinte, ó. Todas as vezes que a gente fez até agora a matriz inversa, a gente sempre fez de tal maneira que assim, se eu quero achar uma matriz inversa da matriz A, eu tenho que achar uma matriz B, tá o quê? A vezes B tem que ser igual a B vezes A, que tem que ser igual à identidade, certo? Isso aqui também vai ser interessante, esse teorema, porque é o seguinte, se você já tiver que A vezes B é da identidade, então automaticamente você vai poder dizer que B vezes A também é identidade, é certo? Isso é algo muito importante. Por que isso daqui? Vamos lá. Se minha matriz AB é igual à identidade, tá? Você está procurando essa matriz AB que é a identidade e existe solução para essa equação aqui, né? O que vai acontecer é que nós vamos ter algo que a gente pode seguir como aqui a gente foi justificando. Ó, percebe que a gente começou daqui, ó? A gente foi justificando e tal. Chegou justamente que para isso aqui ter solução, a gente tem que chegar utilizando o método de eliminação Gauss-Jordan na matriz de identidade, tá? Então, você vai chegar justamente no fato de que a matriz A é equivalente por linhas à matriz de identidade e, portanto, a matriz A é invertível, tá? Então, o fato de você ter A vezes B te dando I, você vai poder concluir que a matriz A ela é invertível, né? E se a matriz A é invertível, você multiplica A menos 1 ambos os lados aqui, ó, à esquerda, vai ficar A menos 1, AB igual a A menos 1 I. Então, o que é que você obtém? Aqui vai dar a identidade, então a identidade vezes B te dá A menos 1. Portanto, a sua matriz B é a matriz de identidade. Ou, desculpa, a matriz de identidade não, né? A matriz inversa de A, certo? Ora, se a matriz B é a inversa de A, né? Então, por definição, A vezes B ou B vezes A tem que dar identidade. Então, eu já tenho que A vezes B é identidade. Fazendo um trocado, B vezes A tem que dar identidade, certinho? Ou seja, basicamente o que está dizendo aqui é o seguinte. Se você quiser achar uma inversa, você não precisa fazer A vezes B dando identidade e B vezes A dando identidade. Se o seu primeiro parte aqui, que é A vezes B, deu identidade, automaticamente você vai poder concluir que o contrário também é identidade, tá? Enfim, isso aqui é o que a gente obtém também como uma consequência disso que a gente fez aqui nessa videoaula, tá certo? Essa foi uma videoaula, então, teórica, tá? Tratou de vários teoremas e de várias propriedades que as matrizes inversas possuem, mas é importante para você poder entender de onde que vem essas propriedades, tá? Eu poderia simplesmente jogar essas propriedades aqui e falar, acreditem, é verdade, mas eu prefiro mostrar para vocês como é que chega nelas, tá certo? Nas próximas videoaulas nós vamos fazer mais exercícios e essas propriedades vão ficando cada vez mais claras. E então, o que é que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece de resolver o exercício que está aparecendo aí na sua tela para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários.
Não esquece de deixar o seu curtir, inscrever-se no canal e eu vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!